Olá pessoal, sou o professor assistente Gabriel. Vou resolver com vocês a tarefa da lista de exercícios do professor Fernandão sobre o livro A Relíquia. Vamos ao primeiro. Em A Relíquia, de Eça de Queiroz, várias são as mulheres com quem Teodorico Raposo, o herói e narrador, se vê envolvido. Dentre elas podemos citar a Mary, Adélia, Titi, Jesuína e Cibele. Uma dessas personagens é importantíssima para a trama do romance, já que acompanha o narrador desde a infância, e deve-se a ela a origem de todos os seus infortúnios posteriores. Quem é e o que fez ela para que o plano de Raposo não desse certo? Bom, desde a infância só pode ser a Titi, né, que é quem o adota depois que ele fica, o pai e o avô morrem, ele vira órfão. E aí, então a ela devem todos os infortúnios devido à vida que ela exige que o Teodorico tenha, né? Ela é muito religiosa e não aceita outro comportamento do sobrinho. E isso sempre foi o grande dilema da vida dele. E aí, o que ela fez para atrapalhar o plano, né, do Teodorico, ao final do livro, quando a gente tem o problema da relíquia que ele traz para ela, né, que não é uma relíquia santa, uma relíquia sagrada, ela destina toda a sua herança para o padre, né, o padre Negrão, e não a ele, que afinal de contas, todo o plano do Teodorico de se comportar como a tia quer, é que no final ele receba a herança dela, que é uma mulher muito rica. B. A qual delas Raposo se refere como tinha 32 anos e era zarolha? Que relações tem essa personagem com Crispim, a quem o narrador denomina como a firma? A partir de um certo momento, depois que ele perde as esperanças, né, de receber a herança da tia, o Teodorico resolve que ele vai ser verdadeiro, né? Ele não vai mais tentar enganar ninguém, vai sempre falar a verdade de tudo que ele está pensando, de como ele se sente com as situações. E aí é como ele se refere à própria Jesuína, que é irmã do Crispim. A Jesuína vai se tornar a esposa do Teodorico, por intermédio ali do amigo Crispim, que é o amigo dele desde o internato, né? Sempre se conhecem desde a infância. E aí a questão da denominação a firma é porque a família do Crispim sempre foi muito rica, né? Então a firma Crispim, né, que ele vai falar lá no texto. Vamos ao exercício 3 agora. A gente só pulou 2 porque acabou faltando a pergunta lá, né? A gente tem só o trecho do livro. Bom, vou pedir para que você pause a tela, faça a leitura do enunciado para a gente ir para as alternativas A e B dessa questão. Ok, agora então, exercício 3, baseado no trecho que eu pedi que vocês lessem, alternativa A e B. Vamos começar pela A. Relate o episódio que faz com que Lino dê essa resposta a Raposo. Isso acontece naquele contexto em que o Teodorico volta, né, da viagem à Terra Santa e traz a relíquia para a tia, que não tem nada de religiosa, é aquela camisola, né, da Mary. E aí a tia não aceita isso, tão religiosa que é, o expulsa de casa e tira todo o direito dele de herdeiro. E aí ele se vê sem o que fazer, né? A vida toda ele dependeu do sustento da tia. Pensando, né, na experiência que ele teve lá na Terra Santa, o comércio que ali ele viu, então ele começa a fazer isso em Portugal também. Sempre, claro, né, falsificando ali essas relíquias que ele está vendendo. E aí ele começa a vender tanto, né, que o próprio Lino aí já aponta isso para ele, né, que são tantas peças da coroa vendida, tantas ferraduras do burro que levou Jesus, né? Então esse excesso do comércio também. B. Sabendo que o autor usa da ironia para suas críticas, deu sentidos literal e irônico que pode tomar dentro da narrativa a frase: são ferraduras demais para um país tão pequeno. Literalmente, a gente pode pensar numa questão do mercado mesmo saturado, né? É muito desse produto para um país tão pequeno
quanto é Portugal, ou seja, a quantidade de pessoas que tem ali não atende, né, a quantidade de que está sendo vendida. Porém, quanto à ironia, a gente pode pensar numa metonímia, né? Pensando que a ferradura faz referência aos burros, ao povo ignorante de Portugal. Portugal é um país tão pequeno, mas tem tanta gente burra que não percebe que é enganada, tanta gente ignorante. Exercício 4. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Essa é a epígrafe do romance A Relíquia, então, da C. de Queiroz. Isso explicita uma crítica à hipocrisia religiosa e ao falseamento dos princípios do cristianismo, percebidos por Teodorico, raposo na peregrinação, que empreende até a Terra Santa. Sim, essa já é a correta, né? A hipocrisia religiosa aparece em vários elementos do texto. A própria Titi, né, que é tão religiosa, mas ela é fria, né? Ela é muito severa com as pessoas. A questão dos padres, o próprio Teodorico, falseamento dos princípios, sim, principalmente aquela passagem do sono, né, que ele acompanha lá a peregrinação de Cristo, né, durante a crucificação. Ainda a hipocrisia religiosa, a B, né, agora, com a menção da venda de relíquias, sobretudo a coroa de espinhos de Cristo. Então, a hipocrisia religiosa ela é maior, né, do que só a coroa de espinhos, tá? Então, mais do que isso ela aparece no texto, mas mais importante do que só a venda das relíquias. Aos preconceitos religiosos, através do pressuposto do naturalismo, expostos pelo sábio Topsius, a personagem principal, não, né? A questão não é o preconceito religioso de apontar uma religião melhor que a outra, mas a questão é mesmo questionar a própria questão de ser religioso, né? Não adota uma como correta. D. Aos princípios estéticos do romantismo, que ao valorizarem a ideia de fuga da realidade, levavam o homem à alienação. Não, não é esse o ponto, né? De que a realidade é melhor, né? Não é uma oposição de que se você fugir da realidade, está alienado. Mas a realidade também não é algo bom. E a hipocrisia religiosa presente na sociedade oitocentista portuguesa por meio da incursão pelo mundo dos sonhos, que simbolicamente acontece durante a peregrinação do Teodorico Raposo pela Terra Santa. Mais uma vez, assim como na alternativa B, a questão da hipocrisia religiosa é maior do que isso. São outros elementos do texto que também contribuem para isso. Exercício 5. Vou pedir para que você leia, aí, pausa o seu vídeo, leia o trechinho, mas eu quero que você preste atenção na expressão descarado heroísmo, tá? Vai ser importante para a resposta. Vamos lá, exercício 5, letra A. Segundo o trecho, como são criadas as ciências e as religiões. Ele fala, o descarado heroísmo de afirmar que, através desse descarado heroísmo, bate-se na terra com o pé forte, ou seja, aquela certeza da ciência, ou, palidamente, eleva-se os olhos ao céu, a questão da religião. Esse descarado heroísmo, na verdade, é uma mentira descarada, né? Então, tanto a religião quanto a ciência, ambas são criadas através da mentira, né? São ilusões. B. De que forma tal afirmação confirma o projeto ideológico dos realistas? O projeto ideológico realista sempre foi a questão da denúncia social. E aí, se tudo é criado, né, a partir de mentira, isso quer dizer que tudo é feito por uma questão de enganar o outro, de iludir o outro, né? Ou seja, tudo pode ser manipulado para o benefício de alguém. E aí as pessoas vão sempre usar desse artifício para conseguirem aquilo que elas querem na vida delas. Exercício 6. Aqui nesse exercício a gente tinha uma questão bem interpretativa, né? Mas saber o contexto do texto nos ajuda nesse tipo de questão. Ele falava sobre o uso do diminutivo, que ele pode dar
um sentido de afeto, de desprezo, de ironia, né? Várias possibilidades com o mesmo sufixo. E a gente tinha que analisar em cada trecho como estava sendo usado esse sufixo. A letra A. O Isidoro Júnior, que é uma figura importante lá na escola, né, quando ele era criança, para o internato em que a titi mandou o Teodorico. Antes de eu cair, examinava-me sempre os ouvidos e as unhas. Muitas vezes, mesmo na bacia dele, dava-me uma ensaboadela furiosa, chamando-me baixo sebento. Olha o tratamento que ele dá ao menino, né? Então, extremamente rude. Depois trazia-me até a porta, fazia-me uma carícia, tratava-me de seu querido amiguinho e mandava pela Vicência os seus respeitos à senhora Dona Patrocínio das Neves, que é a titi, né? Então, amiguinho aqui, totalmente irônico, né? Porque ele é extremamente seco, rude com o menino quando ninguém vê. Mas aí na presença da Vicência, que é empregada, e da titi, da Vicência nesse caso, né? Ele é todo delicado com o Teodorico. B. Antes da viagem lá, né? Então, antes dos abraços, perguntei aos meus leais amigos que lembrancinha desejavam. E aí um vai falar, eu quero um frasquinho, a titi, um raminho. Nesse caso, é realmente, né, um diminutivo só para mostrar que é algo mesmo sem valor. Mas, de certa forma, tem ainda um pouquinho de ironia, né? Porque, afinal de contas, é um frasquinho de água do Jordão, um raminho lá da Terra Santa, tá? Mas o mais importante aqui é o diminutivo. Ainda sobre o mesmo exercício, a gente tem os itens C e D. No C, é a titi falando, né? Que ele não podia deixar sem beijar, nem perder novena, nem ficar lugarzinho em que não rezes ou o terço ou a coroa. Aqui, nesse sentido, é que ela quer que ele passe lugar por lugar e faça, né, os seus compromissos religiosos por todos eles. É mais ou menos quando a gente fala, vou te explicar muito, muito bem explicadinho, né? Isso quer dizer uma questão de totalidade, tá? Uma questão de dar um ênfase aí que tudo vai ser visitado. Então, lugarzinho por lugarzinho. O mais insignificante dos lugares tem que ser visitado. Depois o D. Nem tu saber que grossa moeda me vai render esse galinho. Que galinho é esse? É o galho que vai garantir a herança dele. Então, não tem nada de galinho, né? Na verdade, é um super galho da vida dele. Então, quando a gente usa essa questão do aquilo que se diz é o oposto do que significa, é ironia. Então, galinho, totalmente irônico. Depois, dentro desse potinho, aí o potinho a gente pode pensar na questão do diminutivo mesmo, questão literal. Exercício 7. Vamos à leitura do trecho. Numa sala forrada de papel escuro, encontramos uma senhora muito alta, muito seca, vestida de preto, com um grilhão de ouro no peito, um lenço roxo amarrado no queixo, cai ali no bioco, lúgubre, sobre a testa. Esta é titi, disse-me o senhor Matias. É necessário gostar muito da titi. É necessário dizer sempre que sim a titi. E essa frase vai ser fundamental, né, para toda a vida do Teodorico. Vamos ao item A. Por que se ressalta no trecho a necessidade de se agradar à senhora? O Teodorico não vai trabalhar a vida toda, né? A vida toda ele vai depender da titi. E ela, extremamente religiosa, quer que tudo seja feito seguindo esses padrões. Então, ela é quem comanda a vida dele, ela é quem garante o sustento dele por toda a vida, né? Até o momento, claro, lá, que ela descobre a relíquia errada, né? Que ele traz para ela da viagem. Mas até então, ela é a grande responsável por sustentá-lo. B. De que maneira essa necessidade marcará a história de vida do narrador em A Relíquia? Bom, o Teodorico ele vai sempre tentar fazer o oposto daquilo que a titi deseja que ele faça. Ele é um homem muito mulherengo, ele gosta de festa, ele se mete em brigas, ele vai na missa só porque a titi pede, ou seja,
ele vai ter uma vida dupla. Ele faz aquelas coisas que ele gosta, mas sempre com muito receio do que a Titi, que ela descubra, né? A viagem, por exemplo, a Terra Santa é esse grande exemplo, né? Ele vai lá, fica amante, vira amante da Mary e não está nem um pouco preocupado com a viagem. Então, tudo o que ele faz é sempre fazer aquilo que ele quer, mas esconder da Titi, contornar, manipular a situação.